Olá pessoal, então fazendo no Scilab, né, o exemplo do modelo dos correlatos para a rede de nivelamento. Primeiro aqui, só para mostrar, né, a rede de nivelamento original. Aqui nós temos todos os desníveis, né, bem como a altitude conhecida do RNA, o benchmark A, e do RNB, benchmark B. Então, por exemplo, o desnível 1 é da RNA para o vértice V. Aqui o valor do desnível, né, e aqui o valor do sigma, né, do desvio padrão. Então, seria esse primeiro desnível aqui, né, da RNA em direção ao vértice V, desnível de 25,102 metros, desvio padrão ali de mais ou menos 18 milímetros. E assim para os demais, né. Então, as setinhas indicam a direção do desnível, né. Se ele é positivo, então o vértice que está em direção à setinha é mais alto que o vértice que está na direção oposta da setinha, né? Se o desnível é negativo, né, por exemplo aqui y para z, então y para z, então desnível negativo significa então que o ponto z, né, que está em direção à setinha, está mais baixo que o ponto y, né, que está na direção oposta da setinha. Então, rede de nivelamento, os valores dos desníveis, né, os respectivos desvios padrões, né, e a identificação, né, nesse caso então são 14 desníveis, 14 observações, né. E a gente tem a identificação de cada uma, né, o número e a identificação dele, né, então de qual vértice para qual vértice, valor do desnível, valor do desvio padrão. Bom, aqui a gente tem as 8 equações de condução que a gente montou, né, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e a oitava. Né? Em negrito a gente tem a observação que só está contida naquela equação de condição. Então, por exemplo, aqui na terceira equação de condição, ela é a única que contém a observação y10, né? Ou seja, o desnível de V para W. Então, V para W. Né? Então, esse desnível, né, essa linha do nivelamento, ela só está contida na terceira equação de condição. E assim para as demais, né? Aqui é uma breve revisão que a gente já viu. Bom, vamos executar então o ajustamento no Scilab, né? Lembrando que eu vou enviar esses arquivos depois para vocês e analisar os resultados. Primeiro aqui nós temos o erro de fechamento, W minúsculo. Então se a gente for olhar, claramente a gente vê um problema aqui na sexta equação de condição, né? Então, um erro de fechamento ali de 32 centímetros, né? Bastante elevado, enquanto nas demais aí, o erro de fechamento está ali na casa do centímetro ou até milímetro, né? Essa aqui até, essa terceira equação de condição, deu em termos práticos até um erro de fechamento nulo. Não significa que as observações dessa equação de condição estão isentas de erros, né? Significa que os erros aleatórios, positivos, negativos, enfim, acabaram se compensando ali. Mas no ajustamento, né, os resíduos não serão nulos, né, para essas observações. Mas aqui, então, sexta equação de condição, nós vemos ali um erro de fechamento bem elevado, né? Então, 32 centímetros, então muito maior do que as demais e muito maior do que a gente geralmente espera no nivelamento geométrico. Se a gente for olhar a figura, então a sexta equação de condição é essa, então é a única que contém a observação y4. y4 dv para y. Então, esse desnível dv para y, como ele só está contido na sexta equação de condição, né, e não aparece nenhuma mais, e como a sexta equação de condição foi a única que apresentou um erro de fechamento elevado, então muito provavelmente esse desnível contém um erro grosseiro, né, é um outlier. Nesse caso nós temos ainda o y7 e o y3, né, o y7 y para x, e y3 v para x. Né?
Então, essas duas observações são contidas em outras equações de condição, né? Então, aqui é o V para x, por exemplo, né? O V para x, V para x, V para x tem várias, inclusive, né? V para x, e y para x também, né? Então, vamos ver aqui, y para x, y para x, y para x, né? Então, como esses dois desníveis estão contidos em outras equações de condição e as outras equações de condição não apresentam um erro de fechamento elevado, então muito provavelmente, de fato, ali a gente já consegue identificar o desnível y4 de V para y como contaminado por erro grosseiro. Bom, aqui estão os resíduos ajustados dos desníveis, né? Então, se a gente for procurar, ó, pelo quarto, né? Então, menos 21 centímetros, né? Então, de fato, ali, bem maior que os demais resíduos, aí, os demais resíduos aí na casa dos centímetros, né? 2, 5, 4 centímetros. E esse é o único que está na casa dos decímetros, 21 centímetros, né? Se a gente for olhar a precisão dele, uma precisão estipulada de 2 centímetros, né? Então, um resíduo de 20 centímetros, 21 centímetros, 10 vezes maior, né? Então, de fato, provavelmente ele é um outlier. Já os demais aí têm precisão na casa do centímetro, né? Então, 1, 2 centímetros, enfim, que é mais ou menos a ordem de magnitude dos resíduos ali, né? Então, a princípio, os demais estão ok. Lembrando, claro, que a gente vai ver uma análise menos subjetiva na etapa de controle de qualidade, né, mais para frente na disciplina. Mas aqui a gente vê que, de fato, né, a gente conseguiu identificar ali o quarto desnível como contaminado por erro grosseiro. Uma vantagem do método dos correlatos, né, as equações de condição. Após o ajustamento, só uma verificação. Então, as equações de condição para as observações ajustadas, né, então todas zero em termos práticos, né, 10 na menos 15, 10 na menos 16 a gente considera como zero. E agora um primeiro comentário sobre o modelo dos correlatos, né? Então aqui agora o que a gente tem? A gente tem as altitudes e os sigmas, ou seja, os desvios padrões dos pontos vindos pelo RNA, desculpa, e as altitudes e os respectivos desvios padrões dessas altitudes vindos pelo RNP. Então, ou seja, na rede original aqui, então após os desníveis estarem ajustados, a gente consegue calcular a altitude de cada um deles, né? Tanto vindo pela altitude conhecida do RNA, quanto vindo pela altitude conhecida do RNP. Não importa muito o caminho aqui, tá? Que a gente escolhe, porque a conclusão que a gente vai obter vai ser a mesma aqui, né? Então, por exemplo, né? Porque, claro, eu posso calcular a altitude do Z vindo pelo A, por exemplo, por aqui, né? Então, primeiro para o X, depois para o Z, ou vindo por aqui, né? Primeiro pelo W, depois pelo Z, por exemplo. Enfim, então não importa muito o percurso que eu utilizei nesses exemplos, porque a conclusão válida é para um caso geral aqui, né? Então, qual a conclusão que a gente chega? Primeiro vamos analisar as altitudes, né? Então, aqui a gente tem as diferenças das altitudes, né? Então, deu exatamente a mesma diferença para todos os pontos, né? Da rede ali. W, Z, X, Y, V, né? Enfim. Então, todos eles com a mesma diferença de mais ou menos 43 milímetros, né? Na sua altitude, ou vindo pelo A ou vindo pelo B. Então, aqui a gente poderia inferir que existe uma inconsistência aí, né? Entre a rede ajustada e o desnível conhecido, por assim dizer, de A para B, da ordem de 43 milímetros, né? A altitude vindo, quando a gente calcula as altitudes dos desníveis, dos pontos vindos pelo RNB, elas são ali sempre 4 centímetros menores do que quando a gente vem pelo RNA, né? Então, em outras palavras, né, as altitudes dependem da RN selecionada, né? Então, essa é uma limitação dos correlatos. O modelo dos correlatos ele só vai propiciar a mesma altitude para todos os pontos se eu estiver trabalhando com uma única RN, né? Porque os desníveis estão ajustados, né? Então, eles obedecem às equações de condição. Então, não importa o caminho aqui que eu escolha na rede, né? O desnível vai ser o mesmo. O problema
o desnível resultante, eu quero dizer, né? Então, por exemplo, se eu vier aqui do RNA para o X, depois do X para o Y, eu vou ter um desnível resultante aqui, né? do Y em relação ao RNA. Porém, se eu vir, por exemplo, do RNA pelo V e depois pelo Y, eu vou ter um outro desnível, né? Resultante do Y em relação ao RNA. Esses desníveis após ajustamento são os mesmos, tá? Porque as equações de condição são satisfeitas. Porém, justamente, se eu tenho só um Rn na rede, tudo bem, eu vou ter sempre as mesmas altitudes, porque eles estão ajustados, eles obedecem às equações de condição e eu só tenho uma altitude conhecida, né? Então, não importa o caminho que eu fizer aqui na rede, eu vou obter sempre a mesma altitude para cada ponto. Porém, quando eu tenho mais de uma Rn, né, mais de uma altitude conhecida, aí depende de qual altitude eu estou considerando. Eu vou ter desníveis, altitudes diferentes para os pontos, né? Então, o modelo dos correlatos só vai me fornecer uma solução única para as altitudes, né, se eu estou trabalhando com apenas uma Rn. Então, essa é uma primeira conclusão aqui, né? E a segunda, os próprios desvios padrões estão diferentes também, né? Só que a gente não considerou o desvio padrão nem do RNA e nem do RNB. A gente considerou como sendo zero, né? A gente não propagou eles aí. Então, ou seja, né, o caminho que eu escolho dentro da rede também pode afetar o valor do desvio padrão do ponto, né? Então, por exemplo, aqui a maior diferença deu nos sigmas quase 5 milímetros aproximadamente, né, para o ponto Y, aqui é a ordem dos pontos aqui, né, para o ponto Y. Então, 5 milímetros no seu desvio padrão vindo pelo A ou vindo pelo B. Pelo A deu 17, pelo B deu 12. 12 milímetros e 17 milímetros, uma diferença de 5 milímetros. Significativa, né? Praticamente da ordem de 50%, né? Aumentou de 12 para 17. Só que esse desnível, né, esses desníveis, eles só foram, esses desvios padrões, eles só foram obtidos propagando o desvio padrão dos desníveis ajustados, né? Não houve propagação do desnível do A, da incerteza do A, ou propagação da incerteza do B, né? A gente assumiu como sendo zero. Então, e claro, isso faz sentido, né? Por exemplo, aqui vamos pegar o vértice V, né? Se eu calculo a altitude dele vindo pelo A por esse desnível, né, direto, né, AV, eu vou ter um desvio padrão para sua altitude. Agora, se eu faço um caminho completamente maior aqui, né, eu venho primeiro para W, depois para Z, depois para Y, depois para X, por exemplo, né, faço toda essa volta aqui, então a altitude calculada para o V, né, eu vou ter que propagar o desvio padrão de todos esses desníveis, né. Obviamente vai resultar no desvio padrão maior para o V do que se eu vier direto pelo A, né. Então, mesmo que eu só tenha um RN, e consequentemente os pontos aqui só vão ter uma altitude, não importa o caminho, mas o seu desvio padrão sim, o seu desvio padrão vai depender do caminho escolhido dentro da rede. Então, o modelo dos correlatos tem essa desvantagem, né? Como a gente não trabalha com os parâmetros no ajustamento, então depois, quando a gente quer obter os parâmetros, né, vai depender do caminho a questão da precisão, e se for um sistema que tem mais injunções do que o necessário, a gente vai ver isso em detalhes, né, na aula de injunções, mas que no caso do nivelamento é simples de entender, né? Se eu tenho mais de uma RN conhecida, sendo que eu só precisaria de uma, então também a sua altitude, né, o valor do parâmetro vai depender ali de qual RN eu estou escolhendo. Então, como é que a gente poderia resolver isso? Então, eu pensei num outro exemplo aqui. Deixa eu trazer para cá. Em que a gente vai injuncionar, né, condicionar o desnível conhecido de A para B. Então, a gente vai mudar nossas equações de condição. Deixa eu jogar para cá. Como que a gente faz isso? Então, agora é um outro ajustamento, tá? Em que a gente vai trabalhar com essas equações de condição. Essas 6 equações de condição aqui, né? Todas elas linearmente independentes também, tá? Vocês podem conferir depois, né, que cada uma delas tem pelo menos um desnível que não está contido nas demais.
Então aqui, por exemplo, né, vamos ver fazer o caso mais simples aqui. Então a gente sai da altitude da RNA, vai até o V, e depois do V vai até o B. Então nesse caso, como é que ficaria a equação de condição? Altitude do RNA mais o desnível RNA-V, menos o desnível do V para o RNB, né, porque está contrário à seta, menos a altitude do RNB, tem que dar zero. Então, essa é a nossa equação de condição condicionando as altitudes. Né? Eu pego a altitude conhecida do A e depois no final subtraio a do B. Então, esse desnível relativo, né, entre o A e o B está sendo injuncionado aqui, está sendo condicionado nessa equação de condição. E o mesmo para todas as demais. Ó. Então, em todas elas a gente sai da RNA e chega na RNB. Então, a gente está condicionando, né, esse desnível conhecido, né, das altitudes conhecidas do A e do B em todas as equações de condição. Então, o que a gente esperaria com isso? Resolver esse problema, né, que após o ajustamento desse novo exemplo, tanto faz, né, se eu venho pela altitude do A ou se eu venho pela altitude do B. As altitudes dos pontos têm que dar as mesmas, né, porque foi feito um ajustamento dos desníveis e, ao mesmo tempo, foi condicionado aqui na rede o desnível conhecido de A para B, né, em função das suas altitudes conhecidas. Bom, vamos limpar ali. Se a gente executar agora esse outro ajustamento, vamos ver o que acontece. Então aqui o erro de fechamento, né, só para... mudou agora o sistema de equações, né, são 6 equações de condição. Novamente ali na última equação de condição, a gente tem um valor elevado, né, se a gente for olhar ali, é a que contém o nosso outlier, né, de V para Y, a única que contém o outlier, e ela estoura ali realmente. Bom, resíduos, né, enfim, vetor erro de fechamento após o ajustamento, só para verificar se houve algum erro de cálculo, né, todos eles zero. O que nos interessa é isso aqui, a comparação agora, né. Então aqui a gente tem as altitudes e os sigmas vindo pelo RNA, dos pontos, né, e as altitudes e os sigmas vindo pelo RNB, para os pontos, né. E aqui nós temos as diferenças nas altitudes e nos sigmas. Então, de novo, né, a diferença no sigma continua existindo, mas ok, porque realmente, né, depende do caminho que a gente fizer aqui na rede, né, independente de ser com uma RN ou com duas, né, depende do número de desníveis, né, e da precisão de cada desnível no caminho que a gente escolher. Isso tudo bem, isso não teria como a gente evitar. Porém, as altitudes continuam dando diferentes também. Né? Então, esse é um resultado curioso para nós. Né? Só duas não deram diferentes. Né? Que na ordem que a gente está trabalhando ali, deixa eu chamar aqui de novo. W, Z, V, Y, X. Né? Então, as únicas que deram iguais, né? O terceiro e o último. Então, o V e o X. Tá? Vamos olhar aqui. Se a gente for olhar aqui na nossa rede, vou para cá agora, o V e o X são os únicos que têm altitude igual agora, seja vindo pela RNA ou seja vindo pela RNB. Olhando as nossas equações de condição, eles são os únicos em que realmente a gente tem esse tipo. Ó. O V, ele é o único vértice que a gente tem uma equação de condição saindo da RNA, chegando nele e fechando no B direto, junto com o X, né? Ele e o X, assim como o X. Então o X também tem uma equação de condição saindo do A, passando nele e chegando no P. Os demais, né, o W, o Y e o Z, eles a gente não consegue montar uma equação de condição desse tipo para eles, né? Saindo do A, chegando no W e fechando direto no B. Saindo do A, indo para o Y e fechando direto no B. Enfim, ou saindo do A, chegando no Z e fechando no B. Então, é curioso isso, né? Porque após o ajustamento, agora condicionando, né, o desnível conhecido de A para B em todas as equações de condição, só as altitudes do V e do X ficam independentes, né? Se a gente vem pelo caminho do A ou se vem pelo caminho do B.
que são os únicos dois vértices na rede aqui em que a gente tem essas equações desse tipo, né? Relacionando só dois desníveis, do V para o A e do V para o B, né? Ou do X para o A e do X para o B. Para os demais, né, a gente tem ali a diferença nas altitudes, né? Inclusive diferenças bastante significativas, né? Então, para o W, 16 centímetros de diferença, vindo pelo A ou vindo pelo B. Para o Z, ok, né? 16 milímetros. E para o Y também é uma diferença bastante elevada aí, de 16 centímetros, vindo pelo A ou vindo pelo B. E apenas o V e o X com valores iguais. Só que mais curioso ainda é esse terceiro resultado aqui, ó, que é altitudes por A e por B via X. Então, o que isso significa? Então, aqui a gente tem as altitudes dos pontos vindo pelo RNA e aqui vindo pelo RNB de novo. Qual que é a diferença? Agora, todas elas passam obrigatoriamente pelo vértice X. Então, por exemplo, né, se eu quero a altitude do V, então é do A para o X, do X para o V. Se eu quero a altitude do W, é do A para o X, do X para o W. Né? E assim por diante, né? E o mesmo vindo pelo B. Então, se eu quero a altitude do Y, não é esse desnível direto, né? É do B para o X e do X para o Y. Né? Se eu quero do Z, do B para o X, do X para o Z. E aí, quando a gente faz dessa forma, né, seja vindo pelo RNA ou seja vindo pelo RNB, mas passando obrigatoriamente no vértice intermediário X ali, aí sim, aí todos os pontos ficam com as altitudes iguais, né? Não importa ali se a gente veio pelo A ou pelo B, passando obrigatoriamente pelo X. Então, muito curioso isso, né? Eu confesso que não sei qual a explicação para isso, né? Se é um fato já conhecido na teoria, né? Se é alguma questão matemática ali, mas a gente condicionou o desnível conhecido já para B em todas as equações de condição, né? O erro de fechamento ali, né? Após o ajustamento deu zero, né? Então essas condições foram feitas, né? Então esse desnível foi obedecido, porém a gente continua tendo diferenças nas altitudes dos pontos, vindo pelo A ou vindo pelo B. Né? Em alguns casos. Se a gente fizer uma mágica ali, em outros casos, daí a gente consegue respeitar isso, né? Que é o caso do passando pelo X ali, ou os outros dois casos em que o X e o V, né? São os únicos que eles já têm uma equação de condição envolvendo só eles e o RNA e o RNB. Aí eles têm essa independência do caminho garantida. Para os demais, não. Né? Para os demais, a gente só consegue a mesma altitude passando obrigatoriamente pelo ponto X. Então, um resultado bastante curioso, interessante, né? Que também mostra, né, essa limitação dos correlatos. Né? Então, ele é um método mais flexível, né? A gente pode fazer várias equações de condição diferentes, vários ajustamentos diferentes. Né? O paramétrico a gente fica mais restrito, né? Então, cada observação tem que resultar em uma equação, né, de observação, então não tem muita margem para fazer algo diferente ali, né, no paramétrico. Só que o correlato tem essa série de poréns, né? E, inclusive, um último comentário aqui sobre os correlatos. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente trabalhou com 8 equações de condição, né, no ajustamento original ali. Só que a gente tem várias possibilidades, né? Então, vamos ver esse caso agora, em que a gente tem apenas 5 equações de condição, né? Ou seja, 3 equações de condição a menos. Né? E aqui estão elas, né? Aqui estão os triângulos correspondentes. Né? Então vamos fazer um novo ajustamento e vamos comparar com o anterior, com 8 equações de condição. Né? Agora, a questão ali dos RNs a gente não vai mais abordar, né? A gente já abordou nesse exemplo. Agora a gente vai simplesmente comparar aqui qual que é a diferença de um ajustamento com mais equações de condição, 8 equações de condição, para um ajustamento com menos equações de condição, né? 5 equações de condição. Então vamos executar aqui o terceiro arquivo, vocês vão ter acesso aos 3 arquivos depois.
Bom, aqui a gente tem o erro de fechamento para as 8 equações de condição, né? Então, aquilo que a gente já tinha visto, na sexta equação, a gente verificou o erro alto ali, né, relativo ao quarto desnível. Após ajustamento, o erro de fechamento nulo, enfim. Agora, para as 5 equações de condução. Então, a gente também identifica um erro de fechamento alto aqui na segunda equação de condução, né, 34 centímetros, enquanto os demais eles estão na casa do centímetro ou do milímetro. Se a gente for olhar a nossa figura, então, segunda equação de condução, de fato essa daqui, né, é a única que a gente contém o outlier, né, o desnível VY, e ele devidamente ali é identificado também quando a gente trabalha com as 5 equações de condução. Após ajustamento, desníveis nulos em termos práticos, né, erro de fechamento, desculpa, nulos em termos práticos. E aqui a gente tem, então, os resíduos dos desníveis ajustados por 8 equações de condição, por 5 equações de condição, e aqui a diferença entre eles, tudo em milímetros, né? E aí a gente nota que há diferenças, né? Há diferenças aí na casa dos milímetros, né? Na verdade, aí, até mesmo na casa dos centímetros, né? 9 centímetros, 89 milímetros, 9 centímetros, quase até na diferença decimétrica entre os dois ajustamentos, que é muito elevado, né? Por exemplo, o outlier, né, o erro grosseiro, na quarta observação, então no primeiro ajustamento ele foi bem identificado, né, resíduo de 21 centímetros, bem acima dos demais aqui. Já no outro ajustamento, com 5 equações de condição, o resíduo dele é 11 centímetros, né, e da oitava ali é 12 centímetros. Então, ficou bem mascarado, né? Se a gente for olhar na figurinha, de fato, né, tanto para VY quanto para YZ ou ZY, enfim, esses dois só estão contidos na segunda equação de condição. Então, YZ é a oitava observação, né? Então, como esses dois desníveis só estão contidos na segunda equação de condição, com 5 equações de condição a gente não conseguiu isolar o outlier em VY. Ele distribuiu esse erro, esse excesso de erro de fechamento nas duas, né, nos dois desníveis, né, que é o que a gente tem ali, né. Então, corrigiu 11 centímetros em um e 12 centímetros no outro, né. Enquanto com 8 equações de condição, como esse desnível, né, a oitava observação ali, né, como esse desnível YZ aparecia em outras equações de condição, ele conseguiu, né, ter o resíduo ali não contaminado pelo erro grosseiro, né. Vamos comparar aqui, 5 centímetros, né, no primeiro ajustamento. Então, essa é uma limitação quando a gente reduz equações de condição, né. Quanto menos equações de condição, mais difícil é identificar outliers, né. Consequentemente, ali outras observações podem ser contaminadas, né. O seu valor ajustado pode ser contaminado ali pelo outlier, como aconteceu aqui com o desnível 8, né. E agora a gente também tem a diferença dos sigmas dos desníveis, né. Então aqui são para 8 equações de condição, então o desvio padrão, o sigma de cada desnível, e aqui para 5 equações de condição. E aqui a diferença entre eles. Então a gente nota que em todos os casos, né, o desvio padrão das observações é maior quando a gente tem 5 equações de condição ao invés de 8 equações de condição, né. Uma diferença máxima aí da ordem de 5 milímetros, arredondando, né. Então, de 12 para 17 ali, por exemplo, né. E faz sentido, né. Então, quanto mais equações de condição eu tenho, eu estou aumentando o meu número de equações ali no ajustamento, né. Como se eu estivesse colocando mais informações, por assim dizer, né. E aí eu acabo tendo menores desvios padrões para as observações ajustadas. Enquanto menos equações de condição eu coloco, né, eu estou dando menos informações ali para o meu modelo, né, consequentemente eu tenho piores desvios padrões para as observações ajustadas, né. Então, em termos gerais, quanto mais equações de condição, melhor ficam a precisão, desvio padrão das observações ajustadas,
e mais fácil é identificar outliers entre elas, né? Mas tem uma desvantagem, né? Agora aqui a gente tem a soma ponderada do quadrado dos resíduos, que é justamente o que a gente busca minimizar no ajustamento por mínimos quadrados, né? Para 5 equações de condição, né, resultou em 84. Para 8 equações de condição, resultou em 158. Né? Então, aí, quase o dobro, né? Essa soma ponderada do quadrado dos resíduos. Então, se eu fosse perguntar qual das duas é a solução por mínimos quadrados, né, comparando uma com a outra, seria com 5 equações de condição, porque ela tem a menor soma do quadrado dos resíduos em relação à anterior. E isso também faz sentido, né? Quanto mais equações de condição, né, menos liberdade eu tenho para as observações serem ajustadas ali no modelo. Enquanto menos equações de condição eu tenho, mais liberdade as observações têm para serem ajustadas no modelo. Né? Então, os resíduos das observações, em geral, né, uma análise média para toda a rede, eles vão ficar menores quando eu tiver menos equações de condição, e vão ficar maiores quando eu tiver mais equação de condição. Porque mais difícil é, né, quanto mais equações de condição eu coloco, mais difícil é obedecer a todas elas, né, simultaneamente. Então, os resíduos tendem a ficar maiores. E quanto menos equações de condição eu coloco no modelo, mais fácil é, né, o modelo se ajustar ali às observações, né. Então, os resíduos tendem a ser menores. Então, qual, qual é o melhor, né, depende da finalidade. Então, o modelo dos correlatos ele é bastante flexível nesse aspecto, né. O que a gente tem que ter em mente é isso: quanto mais equações de condição, mais fácil de identificar outliers e melhor a precisão das observações ajustadas. E quanto menos equações de condição, menor serão os resíduos, né, das observações. Então, menos elas vão ser ajustadas, né? Mais fácil é o modelo se ajustar às minhas observações. Isso, claro, considerando o número de observações fixa, né? O que eu estou variando são as equações de condição, né? Para uma mesma amostra, para um mesmo conjunto de observações. Então, de forma geral, é isso, né? Então, o modelo dos correlatos aí, ele é bastante flexível, né? Ele nos possibilita fazer várias, né, análises, né? Ao contrário do paramétrico, o paramétrico é mais restritivo ali, né? Eu tenho equações de observação, fica mais condicionado, né? Eu não tenho tanta liberdade assim quanto eu teria com as equações de condição. Próxima aula a gente vê o modelo combinado, né, de ajustamento, e aí a gente fecha aí esses três métodos de ajustamento. Pessoal, só uma breve errata aqui, né, do vídeo anterior que eu tinha assistido. Então, quando a gente compara ali o caso de 8 equações de condição com 5 equações de condição, né, foi a nossa última análise, a terceira coluna, né, da diferença entre os resíduos de 8 equações de condição e 5 equações de condição, né, está com valores errados ali, né. Um pequeno errinho ali no arquivo de texto que, quando ele executou, ele apresentou resultados errados aqui. Não interferiu em nada das análises que a gente fez, né, porque a gente comparou a segunda coluna com a primeira coluna mesmo, diretamente ali, até para mostrar o exemplo do outlier, né, em Y4 e tudo mais. Mas o arquivo já foi corrigido, né, vocês vão receber ele já correto, e aqui só para mostrar, né, que agora ele está correto. Né? Então, por exemplo, 46,25 menos 42,45, 3,79. Né? Então, agora a terceira coluna está de fato como a diferença entre as duas primeiras. Tá? Enfim, mudam os números, mas não muda a análise e as conclusões. Né? Já a última ali, o delta sigma milímetro, esse já estava correto mesmo no arquivo de texto que eu executei no vídeo.